quero lhe fazer mais um questionamento. Eu tenho aqui a afirmação que é a seguinte: as empresas não devem cair no erro de definir a estratégia unicamente em termos de competição. E na sequência eu tenho mais uma frase aqui dizendo que a estratégia ela deve ser orientada para o cliente. Ou seja, não basta só pensar na competição, eu não posso perder de vista quem é o meu cliente, quais são as suas necessidades. O que o senhor tem a dizer quanto a isso? Bom, essas empresas que focam essa estratégia apenas na competição, elas são empresas basicamente reativas. Elas começam a esperar, elas montam a sua estratégia em função do mercado. Que o mercado terá uma influência sobre a estratégia é óbvio. Não existe estratégia que seja 100% aplicada de acordo com como ela é planejada. Ela será sempre uma função do mercado. Mas o mercado não pode ser o principal orientador dessa estratégia. A gente precisa entender que o principal orientador dessa estratégia é o cliente. É como a gente vai atingir o cliente. Como é que a gente vai conquistar e manter esse cliente. Então, a gente trabalha em função do mercado, sim, mas no nível secundário. O nível primário tem que ser a atenção a esse cliente, a esse objetivo maior da organização. Agora, quando você começa a simplesmente reagir ao que os seus concorrentes fazem, primeiro você perde identidade, né? Porque você deixa de tomar atitudes, você deixa de tomar ações, você passa a ter exclusivamente reações, o que obviamente é muito negativo, você não tem identidade. E, por outro lado, você perde de vista o seu cliente, porque o seu foco deixa de ser atender as necessidades, os desejos desse cliente. Passa a ser simplesmente reagir às ações do seu concorrente. E, obviamente, que você não vai ter o melhor resultado numa situação como essa. Exato, mestre. Eu costumo dizer que as empresas, elas surgem para poder atender necessidades. Elas atendem necessidades por meio de produtos ou serviços. E a partir do momento que ela deixa de conseguir atender a necessidade, ela simplesmente se torna desnecessária. Então, de fato, ela tem que estar focando no cliente e, ao mesmo tempo, analisando como está o mercado. Então, aproveito em cima da sua fala para lembrar dois conceitos que são importantes. Um, que é o de estratégia deliberada, que é aquela estratégia que a organização toma previamente, de acordo com a leitura que ela faz do ambiente, mas não existe só estratégias deliberadas, existem também as estratégias emergentes. E o que vem ser essa estratégia emergente? A estratégia emergente nada mais é a estratégia que vai surgir de acordo com as mudanças que ocorreram no mercado, ou seja, aquela ação corretiva que vai ser necessária dentro do planejamento que foi feito. Se há uma mudança no ambiente, eu vou fazer uma adaptação e vou trazer uma estratégia emergente. E essa estratégia emergente, futuramente, pode passar a ser uma estratégia deliberada, a partir do aprendizado que a organização tenha. Concorda, mestre? Sim, sim. Como eu já disse, toda estratégia sofrerá influência desse ambiente. E aí é o que você faz a separação de estratégia deliberada, que é a estratégia original, que toda empresa precisa ter, e essas estratégias emergentes, que vão surgindo ao longo do processo de concorrência, das mudanças que o próprio cliente apresenta. Às vezes você não vai mudar em função do concorrente. Você pode mudar em função de uma mudança governamental, o cenário público mudou e você precisa se ajustar, ou da própria concorrência, como eu já falei, ou então até do cliente. O cliente mudou de perfil, o cliente não quer mais isso. Eu fiz a estratégia achando que o cliente queria isso. Hoje o cliente, eu vejo que ele não quer mais isso como eu acreditava antes. Então eu preciso ajustar essa estratégia, né? O vento está aí. Seja ele qual for, a gente tem que aprender a ajustar as velas. E aí a gente vai chegar no mesmo Exatamente. destino, né? Então, o vento é da natureza. E o mercado a gente não tem controle sobre ele. Algumas empresas conseguem influenciar de fato o mercado, sim, mas poucas. Só as muito grandes. Mas as menores, as médias, as pequenas e a maior parte até das grandes mesmo não conseguem influenciar o mercado de modo a direcioná-lo. Então, o que é que a gente precisa fazer? É aproveitar as oportunidades. Então, o vento bateu desse lado, vamos ser capazes de ajustar as nossas velas para que, mesmo desse lado, nos leve ao nosso objetivo, ao nosso destino. Exatamente. Vamos seguir. Agora eu trago aqui um grande autor que fala sobre estratégia, que é o Mixenberg, e eu gostaria que o senhor falasse sobre os 5 P's da estratégia de Mixenberg, por gentileza. Pronto. Então vamos lá.
O professor Henry Mintzberg, ele fala que a estratégia tem 5 P's, né? Que são 5 aspectos diferentes de uma mesma ferramenta que é a estratégia. Então, ele diz que, por exemplo, a estratégia pode ser um plano, como aparece aí. O que é o plano? É a estratégia deliberada que nós acabamos de falar. Então, tracei uma estratégia aqui para 3 anos. Eu olho daqui para frente e enxergo o que é que eu vou fazer. Só que daqui a 3 anos, quando eu chego que eu olho para trás e que eu pergunto qual foi a minha estratégia, aí ela deixou de ser um plano e passou a ser um padrão. O que é que eu fiz de fato? Se eu for comparar a minha estratégia deliberada, para usar os termos que você estava usando, comparar a minha estratégia deliberada de um lado com a estratégia emergente, com a praticada de fato de outro, certo? Eu vou ver que há diferenças. Então, plano é o que eu gostaria de ter feito. Padrão é o que de fato eu fiz ao longo do tempo. Então, se eu olho a minha empresa para trás, para 3 anos, para 5 anos, para 10 anos, eu vou ver um padrão de comportamento ao longo do tempo e aí eu consigo, de fato, entender o que é esse padrão. Tá? Então, plano olhando para frente, padrão olhando para trás. Plot seria o truque, é uma ideia de você confundir o seu concorrente. A concorrência sempre estará presente, né? Ninguém vai jogar sozinho, sendo os raros casos de monopólio, mas cada dia são mais raros, né? Então, o que é que você precisa fazer para que realmente você entenda o que é um truque? Por exemplo, eu acho que dá para eu instalar uma copiadora ali perto de onde eu trabalho. Então, eu vou lá estudar aquele mercado. Vou passar uma semana ali olhando o momento que tem fluxo de estudantes para poder avaliar o faturamento para ver se vale a pena. Então, digamos que a cópia esteja a 20 centavos. Aí, na hora que eu vou lá, o meu concorrente, de alguma forma, o que já está instalado lá, né, soube que eu estou querendo ser o novo entrante daquele mercado. Aí, o que, que ele faz? Um truque que ele pode usar é reduzir o preço para 15 centavos durante o período Qual que a eu vantagem de fazer isso, mestre? De reduzir para 15 centavos? Qual é o intuito? O intuito é fazer com que Sim. eu, que estou avaliando aquele mercado, certo? Ache que aquele mercado não é interessante. Pô, já tem um cara aqui vendendo a 15. Como é que eu vou vender a 15 e também ganhar dinheiro? Não tem como. Então eu vou embora, procurar outro lugar que eu possa vender a 20. Então ele me enganou. Ele, sabendo da minha presença, ele diminuiu o preço para fazer com que eu ache que esse mercado não é interessante. Que não Quando é ele sabe que eu viável. já saí, ele volta o preço para 20. Aí você vai me perguntar, poxa, mas ele ficou tendo prejuízo? Em geral, não. Mas se tiver que ter um prejuízo de uma semana, de alguns dias, para poder despachar um concorrente, pode Se valer a livrar, pena. se livrar de concorrente é muito mais vantajoso, com Com certeza. certeza. Então, isso existe, certo? O que não pode dentro do truque, dentro do plot, é você usar isso internacionalmente e entrar com um preço abaixo de mercado. Isso é proibido, certo? Isso é considerado dumping. Tem várias nações nesse planeta que têm leis anti-dumping, ou seja, é você entrar. Aí a gente está falando de grandes organizações. É uma forma de truque, mas que é ilegal na maior parte do planeta. Então, uma grande organização vem Exato. aqui para o Brasil e começa a vender um produto abaixo do preço de mercado. Uma grande organização tem dinheiro para poder investir nisso e ficar aí 2 anos vendendo esse produto abaixo do preço de mercado. O que, é que vai acontecer com os concorrentes? Vão fechar. Vão quebrar. E aí, dentro da economia, você deixa de ter aquilo que a gente chama de uma concorrência perfeita, e pode Perfeito. nascer daí um oligopólio ou um monopólio. Provavelmente o Vai- monopólio, se ele tiver realmente dinheiro para investir a ponto de quebrar toda a concorrência e ele ficar sozinho, é o que vai acontecer. É a Um formação de um monopólio no monopólio. mercado. Depois do monopólio feito, aí eu estou pronto, eu jogo esse preço lá para cima e só tenho eu. Não tem mais ninguém no mercado trabalhando. Então eu vou prejudicar a sociedade com isso. E é por isso que as leis impedem esse tipo de truque. Mas existem muitos truques aí disponíveis no mercado, certo? Para fazer com que as empresas possam sobreviver, com que os clientes tentem entender de fato o que é interessante para eles. Aí eu posso te dizer um truque que eu usei uma vez na minha experiência profissional, é, que não foi para iludir a concorrência, absolutamente. Foi, na verdade, para iludir o cliente. Iludir, claro, sem mentir, mas a gente usa porque as pessoas elas não prestam atenção nos detalhes. Eu tinha um depósito de Certo. bebidas ali no bairro da Saúde, em Salvador,
E um supermercado do lado, que era o antigo Paz Mendonça número 1, foi vendido. Quando era o Paz Mendonça, não incomodava, porque ele não brigava por preço nas bebidas. Mas quando chegou o novo, ele brigava por preço. E com a compra do tamanho que ele comprava, ele tinha um desconto muito maior do que eu. Então, obviamente, o meu preço não era competitivo. Eu não conseguia mais concorrer com ele. Mesmo que eu não ganhasse dinheiro, que eu trocasse dinheiro, eu não ia conseguir concorrer. E eu não posso trocar dinheiro a vida inteira. Ele podia, porque com a compra dele, né, que era um supermercado, ele comprava muito mais. Então, eu e o meu sócio nos reunimos e criamos a Caixa com 25. Se você fizesse, Caixa com 25. que era uma cerveja de graça, né? Se você fizesse a conta, era melhor comprar as 25 na mão dele, ainda sair mais barato do que comprar com a gente, pagando 24 e levando uma. Mas como é que as pessoas agem? As pessoas enxergam só aquela vantagem. Poxa, ali eu compro a caixa e vem uma cerveja a mais. E não fazem a conta como devia. Algumas pessoas fazem, mas nem todas. Então isso sustentou o nosso Acredito que a negócio. maioria não faz. Durante algum tempo aquilo sustentou o nosso negócio. Eu posso dizer que era um truque? Era, porque a gente continuava mais caro. A gente sabia que não podia ir brigar no preço. Então, você não pode brigar no preço, você vai brigar na inteligência. E aí vai buscar soluções. Então, são truques que existem. Eles existem de forma assim, bem difundida no mercado. São inúmeras técnicas que você pode usar de acordo com a situação, né? Com esse cenário que se apresenta. Você pode usar e conseguir soluções mercadológicas que garantam, né, a sobrevivência do seu negócio. Esse é o jogador de pôquer que eu conheço. Professor Sandro, então vamos dar continuidade e falar sobre planejamento estratégico. E a minha primeira pergunta para o senhor é sobre o que é estratégia. Estratégia é o caminho escolhido, no nosso caso aqui, no âmbito dos nossos estudos, por uma empresa, mas pode ser por uma pessoa física, pode ser por qualquer elemento pensante. Tá? Então, é o caminho escolhido por uma empresa para atingir determinado objetivo. Então, é o por onde eu vou, é o como eu vou. Isso é estratégia. Certo, professor. O senhor concorda com a ideia de que a estratégia vem antes do planejamento? Sim, sim. Eu preciso definir primeiro a estratégia da organização ou pessoal, para que depois eu pense no planejamento estratégico. Eu não tenho como começar um planejamento estratégico sem definir qual é a estratégia. Então, primeiro eu defino qual é a estratégia e aí, posteriormente, eu vou desenhar um planejamento estratégico baseado naquela estratégia.